Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 12 até o 16, que fala sobre a cura de um leproso, que diz o seguinte: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado, seja limpo, algumas traduções. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Querido Deus, nós queremos te dar graças a Ti por esta manhã. Queremos colocar essa palavra em Tuas mãos e pedimos que o Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Sempre que nós falamos de vida religiosa, nós falamos ou nos referimos ao reino de Deus sendo um reino atual e um reino que liberta, porque Jesus nos apresenta isso. E onde Jesus falou coisas muito importantes sobre a vida das pessoas, ligando o coração das pessoas com a vida e com essa postura importante e atual. Ele salvou, Ele libertou, e nós vimos o exemplo que lemos, e mostrou caminhos para as pessoas construírem as suas vidas com responsabilidade. E a nossa mensagem é falar da salvação de Jesus, onde ela precisa ser divulgada, ela precisa ser anunciada, mas não como uma proposta de salvação para a morte. Porque às vezes nós falamos de Jesus para se prepararem para a morte, né? Mas como proposta de salvação para a vida, porque você está vivo. E a pessoa que nós falamos, ela está viva. Então é uma proposta para viver hoje. A salvação para hoje, salvação anunciada aqui e agora, é para hoje, é para esse domingo. Por quê? Porque acreditamos que existe vida antes da morte. Parece que a gente fala da salvação para as pessoas se prepararem para a morte. E a gente desperdiça a vida antes. Existe vida depois da morte? Existe. Mas tem outra questão que a gente não se preocupa, é que existe vida antes da morte. E a vida não é um dia após o outro, de dias vazios e às vezes até sem sentido, né? Existe salvação para enquanto estamos respirando, para enquanto estamos dirigindo, para enquanto estamos trabalhando e para enquanto estamos na vida fazendo tudo aquilo que precisamos fazer. E esse texto que lemos nos ensina e nos dá ideias e propostas exatamente de uma salvação nos nossos dias e enquanto estamos vivos. Jesus curou esse homem e deve ter curado outros que não estão descritos aqui, não só nesse texto, mas na Bíblia toda, né? E acredito que essa história é para nós hoje uma verdade espiritual. São conceitos, ideias, que esse leproso, de alguma maneira, ele está representado em algumas situações que nós vivemos. E eu quero ver algumas ideias pensando nessa vida religiosa que pode ser bonita, pensando nessa proposta de salvação que é para antes
da morte. E o que de fato precisamos fazer para que a nossa vida religiosa seja frutífera, para que a nossa vida religiosa seja bonita, que não seja motivo de vergonha em situações alguma, e o que precisamos fazer para tratar essas feridas que temos dentro de nós. A primeira coisa que eu quero ver com vocês nessa caminhada cristã é: jamais coloque no seu coração que dor é um instrumento secreto de Deus para produzir salvação, principalmente em você, mesmo em nós e nos outros. A pressão para nós pensarmos assim é muito grande. Por exemplo, de uns tempos para cá, aqui dentro da Aliança, entrou várias frases e palavras que são copiadas de igrejas evangélicas, sem pensar no significado das mesmas, ou por serem espiritualizadas, são faladas aqui. Por exemplo, se a pessoa não vem pelo amor, vem pela dor. Quantos falam essa frase? Já pensaram nessa frase? Será que Deus enviou um problema para te salvar? Parece meio bipolar, onde a ideia é Deus trazer um problema para depois dar a solução. Ou Deus sempre ensina a gente com coisas ruins. É impressionante como isso é forte, né? Como isso cai no nosso coração, porque nós ouvimos os outros falar e parece que isso é religioso, é espiritual, é importante, é mais. Deus ensina como? Pensando dessa forma. Com desemprego, câncer, doenças e pneu furado. É assim? Que ensino divino, né? Hoje existem métodos de ensino muito criativos, né? Por exemplo, os professores aí sabem muito bem, né? Contando histórias, né? Lidando com massinhas, com jogos, com brincadeiras, atividades criativas e outros métodos. Mas Deus não. Deus é só na pancada, na dureza, é só na desgraça. Será mesmo que do Pai, das luzes, pode vir alguma coisa ruim para ensinar qualquer coisa boa? Será mesmo que o Criador de todas as coisas, o Deus revelado em Jesus, que a Bíblia o define como amor, usa mesmo as coisas ruins para ensinar alguma coisa? Será mesmo que esse Deus quer ver e fazer sofrer o ser humano que Ele criou, a ponto que não podia usar um ensino mais bonito, um ensino mais inteligente para fazer a vida das pessoas uma vida mais bonita? Olha como o texto é muito legal aí, né? O leproso está numa cidade, ele está coberto de lepra, uma doença que não sai nunca, né? Hoje tem cura, mas na época não tinha cura, né? Ele estava excluído da sociedade e ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, ele nem está pedindo, ele não está clamando, ele diz: se o Senhor quiser, eu posso ser curado, eu posso ficar limpo. E o Senhor diz: eu quero porque esta é a minha vontade para que todo mundo fique limpo. O meu desejo é que todas as pessoas sejam purificadas. Eu não quero ninguém andando por aí sujo, excluído, marginalizado, colocado às margens da sociedade, esquecido pelas pessoas. Então não foi Deus que marginalizou ele? Não. Foi uma doença chamada lepra, que era uma doença inaceitável, e aí as pessoas colocaram aquele leproso de lado. E Deus? Deus chega dizendo assim: eu quero que você fique limpo. Eu quero isso para você, eu quero isso para todas as pessoas, porque ter feridas no corpo nunca foi a vontade de Deus e nunca será. Porque viver excluído nunca foi a vontade de Deus para ninguém e jamais será. Então a gente precisa parar.
com essa história que para a dor se tornar algo bonito foi Deus que mandou. A dor não é um problema enviado por Deus. Agora, a dor, vamos deixar isso claro, né? A dor pode aproximar a pessoa dele. Por quê? Porque a dor está no viver. As pessoas têm problemas dos mais diversos, mas foi Deus quem enviou o problema? Não. É a vida do viver, ou seja, todo mundo que está vivo está no risco de ficar doente, de ter problemas. Agora, isso pode me aproximar de Deus? Claro que sim. E o que define se a dor vai me aproximar de Deus ou não? É a maneira de como vou encará-la. A maneira de como vou passar por isso. A maneira de como você vai passar o processo dolorido. E a sua postura vai definir se você vai se aproximar de Deus ou se você vai se distanciar de Deus. Aí você pode dizer, mas nós não temos lepra, é uma coisa já do passado, né? Nós lemos um texto de um leproso, mas nós não temos lepra. Nós não temos lepra literal, ou seja, exposta no nosso corpo, na nossa pele, que aparece na pele. Mas nós temos outras internas, lepras que também deformam, lepras que também machucam e lepras que excluem. Nós temos outras que também nos colocam na margem da vida e nos separa de outras pessoas. Nós também temos lepras que são coisas que no andar da nossa vida elas aparecem e foram também nos definhando, nos murchando. E o texto que nós lemos começa assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Nós podemos trocar aqui e dizer, certo dia em Bento Gonçalves, ou em certo dia na Aliança, havia uma pessoa coberta de, 2 pontos. Aí podemos trocar a palavra lepra para qualquer outra coisa, e aí nós chegamos nessa história. Por exemplo, hoje, aqui na Aliança, existe uma pessoa com muita tristeza. Podemos citar assim, né? Hoje existe aqui uma pessoa com muita depressão. Hoje existe aqui uma pessoa com muita ilusão. Mas não dá para ver se a pessoa tem isso. Não dá para ver isso na pessoa. É verdade, não dá. Mas exclui, atrapalha, entristece e causa muitas dores internas. Aí poderíamos falar de diversas coisas, e eu quero falar de algumas aqui. Eu vou trocar a palavra lepra, como falei, por algumas outras aqui. Eu vou dar alguns exemplos, mas fica bem atento naquilo que o Espírito Santo vai falar para o seu coração. Talvez eu vou falar algumas coisas aqui, e isso não identifica com você, mas Deus vai mostrar para você, vai lembrar e vai falar contigo algumas outras coisas que podem estar no seu coração. Pode ser que haja pessoas aqui que estão vivendo e estão cansadas, oprimidas, colocadas de lado e vivendo uma vida ou uma subvida porque está coberta de traumas. E traumas você não vê na pessoa. Você só descobre se ela fala. Você pode ter vivido histórias tristes no seu passado, ou nos dias de hoje também, situações muito complicadas, como abusos físicos. Quanto você pode ter apanhado de criança, né? Abusos verbais, abusos sexuais. Ninguém nunca te ajudou, e isto entrou na história da tua vida como uma lepra. Isto está te comendo, isso está te corroendo, te quebrando por dentro. E talvez essa lepra do trauma de algo ruim que aconteceu com você no passado e que ninguém te ajudou, foi motivo pela própria religião, como porque isso é da vontade de Deus. Ou seja, além de não te ajudar,
inclui Deus nessa história, e você está até hoje carregando isso, dizendo, eu tenho que viver isso sim, porque é Deus que está querendo me ensinar alguma coisa. Não, não é Deus. Nós sofremos porque a maldade existe. Nós sofremos porque pessoas agem, sim, de uma maneira torta e até abusam contra nós. Às vezes nós estamos arrastando abusos que nós vivemos na nossa infância até a vida adulta. E outros que aconteceram e que acontecem na vida adulta. E aí tem que procurar ajuda, porque é lepra. É lepra, mas tem cura. É dolorido, mas isso pode ser resolvido. Só que aí a gente tem que falar, tem que revelar isso, tem que dar nome para isso, precisa ser exposto e curado. Então o Senhor quer me curar. Aí eu vou pegar as palavras de Jesus, que diz o quê? Eu quero. Ou seja, Jesus quer te curar. É claro que Ele quer, porque Ele é a vontade, essa é a vontade de Deus, que você seja curado. E às vezes precisa uma série de ações, tá? Sabendo que a cura é possível. Talvez isso vai acontecer com longas sessões de terapia. Talvez isso vai acontecer com aconselhamentos. E talvez vai ser com remédio mesmo. Tá? Se o médico falou para você tomar o remédio, então você toma o remédio. Porque aquele remédio é Jesus dizendo, eu quero sim que fique limpo. Eu conheço pessoas que compram remédio, compram caixas de remédio e depois tomam 2, 3 e deixam lá. Ou tem algumas pessoas que têm aversão a remédio. Não, porque eu sou contra remédio, sou naturalista. Ok, estou exagerando um pouco aqui. Mas às vezes, Jesus quer te curar através daquele remédio. Então, se Ele quer que eu e você temos que buscar esse caminho, se busca para tratar esses traumas. E talvez esse trauma vai ser resolvido na hora que você sentar e conversar com essa pessoa que provocou esse trauma e lavarem a roupa suja. Essa conversa que você precisa ter com alguém e você está prolongando, e a vida está passando, que era para uma semana, passou 3 meses, passou 5 anos e ainda não foi resolvido. Passaram-se 20, 30 anos que você está com essa amargura no seu coração. E amargura é outra lepra. Às vezes a amargura é o veneno que você toma e espera que o outro mora. Isso não funciona. Enquanto isso, por dentro vai te comendo, vai te corroendo, vai te devorando, e você está aí com esse sabor amargo na boca, porque alguém falou, porque alguém disse, porque alguém fez, e esse alguém tocou a vida para frente, e nem lembra que você existe. E você está aí, batendo, martelando numa ladainha que não muda. A amargura não sai num estalar de dedos, é um processo lento, ela não sai instantaneamente. Você ficou 10 anos tratando esse ódio dentro de você. E agora você acha que no final dessa celebração resolve isso? Não é assim. São muitos passos. E tudo começa com um passo que se chama decisão. A decisão maior é olhar para Deus e dizer, o Senhor quer que eu fique limpo? E a resposta dele é, quero. E quando a gente põe o eu quero, a gente tira um dos maiores pesos do nosso coração, que é o peso de achar que Deus está colocando coisa ruim para ensinar coisa boa. Outra lepra é a religião. Tem muita gente no mundo religioso usando Deus para o benefício próprio. Transforma aquilo que deveria libertar para um espaço de prisão, infelizmente.
Para alguns a religião se torna uma lepra, porque a religião, como tudo na vida, ela tem mais do que um sentido. Ou seja, tem caminhos que produzem vida, mas tem caminhos que produzem morte. E o que eu estou dizendo é que a gente tem que ter sabedoria de consultar o nosso coração para saber quais caminhos religiosos que eu estou andando para que me liberte e não me prendam. Para que eles me curem e não me roubem pedaços da minha alma. Outra lepra é a imagem. Esse negócio de manter as aparências é demais nos dias de hoje. É só olhar para as academias que tem por aí, que é impressionante. Está brotando academia para tudo que é quadra aí. Manter a aparência para quem? Manter a aparência para quem? E para quê? Às vezes você está com o coração partido, a sua alma destroçada, questões internas não resolvidas, coisas que vão comendo você por dentro, igual a uma ferrugem, e o sorrisão falso no rosto. Se cuide da sua beleza exterior, sim. Se valorize fisicamente, sim. É importante. Cultive sua vida, porque ela é especial mesmo. Mas não negligencie, é isso que eu quero estar dizendo. Não desleixe, não deixe de dar atenção para o seu interior. Porque quem só olha para fora e deixa o interior de lado, está caindo exatamente para aquilo que Jesus mais condenou na religião. E essa foi a grande briga de Jesus com os líderes da religião. Ou seja, estavam sempre com uma espiritualidade de aparência. Jesus diz para eles, parem, vocês são hipócritas. Sepulcros caiados, são brancos por fora e mortos por dentro. Vocês se preocupam com a beleza do prato, do copo, mas vocês negligenciam o interior seus e das pessoas também. O interior do teu coração. Às vezes você está todo bonitão, ou toda bonitona aí, né? Por fora, mas por dentro o coração está partido. Isso é uma lepra que está te roubando, te excluindo. E daqui a pouco não tem ninguém para ver a tua beleza. Eu só quis citar algumas. Tem outras lepras para falar. Mas enquanto falei aqui, talvez você pensou em outras, como eu falei antes. Eu não sei o que Deus está falando no seu coração. E todas estas são válidas. E todas precisam ser tratadas. Porque todas matam, todas oprimem e todas excluem. A segunda e última coisa é que a salvação de Jesus não é repetições de palavra, mas é busca por ações novas e transformadoras. O reino de Deus não é o céu, ou não é uma proposta para te levar para o céu só. O reino de Deus é uma proposta para você viver aqui e hoje. Tanto que Jesus falou em Lucas 17, ele falou o seguinte, o reino de Deus está dentro de vós. Arrependam-se. Não é o lugar para onde você vai, mas é a maneira de como você se comporta onde você está. Jesus, depois de curar o leproso, ele dá algumas instruções para cumprir com o ritual judaico, né, dito por Moisés, e o leproso nem obedeceu. No versículo 14, Jesus ordenou, não conte isso a ninguém. Como nós temos essa capacidade de, às vezes temos as coisas para resolver, nós falamos para todo mundo, né? Falamos mal de um, falamos mal de outro, falamos. Por que você não vai falar com a pessoa? Por que você não vai tratar direto o problema com a pessoa? Olha, isso que você fez me prejudicou. Olha, isso que você fez me fez mal. Jesus, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. O que é que ele fez? Né? O que ele fez? Ele sai e contou
para todo mundo. Ele não aguentou, né? E aí vem o mais lindo conselho de Jesus nesse texto. Olha, se você quiser pode anotar. Anota, tá? Que a sua vida purificada e grata, não as suas palavras, deem testemunho do que eu fiz. Olha o grau, a beleza e a intensidade do conselho de Jesus. Que a sua vida purificada e grata, ou seja, o seu viver, os seus passos, a sua caminhada, seja o que revele a salvação que você tem, e não as suas palavras. Porque às vezes o nosso estilo de vida, nosso falar, né? Não condiz com aquilo que Jesus fez na minha vida. Não condiz com a salvação. Se você andar desse jeito, não precisa nem falar quem você é, porque a tua vida é que mostra isso. Os teus passos, o teu viver mostra a salvação, né, recebida por Jesus. E Jesus, dizendo isso para o leproso, a gente entende que o reino de Deus não é algo absurdo e inalcançável, que ninguém vai conseguir viver, mas Jesus está dizendo, não as tuas palavras, mas a sua vida, os seus passos. Por exemplo, não é a teoria como mãe, mas é o ser mãe que mostra para os seus filhos quem é Deus. Não adianta uma mãe falar de Cristo, de Jesus para a pessoa, e no dia seguinte ela mente, ela rouba, ela... Peraí, que Deus é? Não é as suas palavras como patrão, mas é o seu comportamento como chefe dessa empresa. Revele quem é Deus. É o seu comportamento como empregado da empresa. O seu comportamento como motorista no trânsito. Seu comportamento que vai jogar bola. Revela o que Deus tem feito em tua vida. Leve isso para onde você quiser, para todos os lugares da sua caminhada, que a sua vida, a sua postura como homem, como mulher, revele aquilo que Deus tem feito na tua vida. E aqui parece que o passo seguinte, após a cura, está bem claro, é o silêncio e não as palavras. Você foi salvo para viver, não para falar. Jesus faz o contrário, né? Daquilo que nós fazemos geralmente. Ou seja, para que a soberba da lepra, né, tome conta de você, não fala nada, não para ninguém, e vai viver tua vida. Jesus, daqui para frente, é bico calado. É isso que ele está falando para esse leproso. Será que ele não está falando alguma coisa para nós também, que às vezes nós temos que andar de bico calado em certas coisas que nós fazemos e nós falamos, e nós dizemos de alguém, e nós julgamos, achamos que somos os donos da razão? Vá viver a sua vida e não fala nada para ninguém, para soberba, para soberba não tomar conta de você, porque a soberba, ela é outra lepra. Não fala, sabe por quê? Porque se você tem a capacidade de falar bonito, e o falar bonito pode esconder terríveis posturas tuas, então não fala nada, vai viver. Porque quem sabe falar, engana qualquer um com a fala. E aí Jesus está dizendo, não fala, vai viver. Fica quietinho, quietinha, fica em silêncio. Porque a tua habilidade de fala pode ser que você esconde um ser humano horrível que você pode ser internamente. Então, não fala nada, simplesmente vai viver. Eu quero terminar com uma história ilustrativa do livro de Rubens Alves, que conta a história do galo que convenceu o galinheiro inteiro que o sol nascia porque ele cantava. Talvez alguém de vocês conheça esse livro ou já até tenha lido. E o galo era tão malandro que o sol nascia só porque ele cantava.
Será que é possível isso? Será que pode isso? E o pior é que tem gente galo, tem ser humano galo, que ele consegue convencer os outros que é ele que faz as coisas que não tem nada a ver, com ele. E porque o galo convenceu o galinheiro que o sol nascia porque ele cantava, ele virou rei. Bom, ele é o escolhido, é o eleito. Afinal, o sol nasce porque ele canta. Não é que ele canta e as galinhas acordam. Ele canta e o sol nasce. Então, tudo o que o galo falava, o galinheiro todo obedecia. Porque se o sol obedece, ele... Quem somos nós, Quem somos nós para não obedecer? E um dia o galo tomou... Resumindo a história, o livro não fala bem isso, mas um dia o galo tomou uns a mais e não acordou antes do sol. E a malandragem era acordar antes do sol. E nesse dia perdeu a hora do sol nascer. Então o soberbo, ele não pode vacilar, senão a casa cai. O arrogante não pode falhar em nada. Por isso é bom sempre estar tranquilo. Se errou, olha, confessa, seja humilde. Eu sou assim e pronto. Mas o arrogante, o nariz empinado, o que se acha, ele não pode dar ponto sem nó, senão a casa dele uma hora cai. E cai. E o galo perdeu a hora. O galo perdeu a hora. E o que aconteceu com o sol? O que aconteceu todos os dias. O sol nasceu, E quando o galo abriu o olho e viu o sol, ele disse, dancei, a minha casa caiu. Todas as galinhas esperando ele, esperando o galo, de asas cruzadas. E aí, bonitão? E aí? Pegou no sono? O sol levantou. A arrogância do galo caiu, foi para o chão. Aí o galo se converteu. O galo se converteu. E a história termina com o galo dizendo assim, eu estou resumindo para não ficar tirando muito tempo, mas olha o que o galo diz. Antes cantava para o sol nascer, agora canto porque o sol nasce. Antes era um soberbo, achando que eu era o dono de tudo. Agora reconheço a bondade, a misericórdia de Deus, sabendo que o sol nasce todos os dias e por ele eu canto. Que mudança! Que vida nova, que postura diferente para encarar a vida. Há uma mudança interna de comportamento, onde eu sei que Deus é bom, o sol nasce e as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. E por isso eu vivo em paz, sabendo que Deus quer o meu bem. E que Deus quer tirar de mim todas as lepras, toda essa lepra que tem me roubado a minha paz. Quer seja traumas, quer seja dor, quer seja religião, dinheiro, sexo, álcool, seja lá o que for, o que Deus colocou no seu coração. O que o Espírito Santo falou para o seu coração? Deus quer nos purificar e caminhar conosco, porque Deus é amoroso e bom, e o seu amor e bondade estão ao nosso favor. Agora nós vamos participar da ceia. E antes eu quero dar um tempo para você que quer tomar uma decisão de conversar com Deus diante da lepra que o Espírito Santo está mostrando ou falando com você. Se há alguma coisa que eu falei aqui, se você se identificou com alguma dessas coisas, ou se alguma coisa Deus tem falado com você, que há cura, que há vida nova, porque o reino de Deus está aqui hoje, nesse domingo, nessa vida. O reino de Deus não é para depois da morte, é para hoje, a vida. E Jesus quer te limpar de toda e qualquer lepra. Lembra, Ele quer, agora depende de você. Vamos orar. Faça uma oração, você ao seu Deus, confesse, fale.
diga, chore, reclame. Querido Jesus, nós te damos graças porque tu fizeste algo especial na cruz por nós. Tu derramaste o sangue que nos perdoou e nos deu, e abriu o caminho e nos deu esse livre acesso para chegarmos na tua presença e poder falar, Senhor, poder trazer cura para os nossos traumas, para as nossas lepras, que talvez para alguns de nós são várias, para alguns de nós talvez seja uma ou duas. Por isso, Jesus, nós queremos confessar isso a Ti. Nós queremos ficar limpos, Senhor. Nós queremos cura, Senhor. E eu quero estar te pedindo em nome de Jesus que o Senhor opere na vida de cada coração, de cada pessoa que está colocando aquilo que está colocando nas Tuas mãos, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, por ser uma decisão de cada um, do querer de cada um, da vontade de cada um. Obrigado, Deus, porque podemos buscar isso, buscar essa cura, e nos sentir livres, leves, saber que o Teu amor está presente. Sabemos que podemos caminhar cada dia na Tua presença, de andar contigo. Senhor, nós queremos fazer como Enoque, andar contigo. Nós não queremos correr atrás de Ti. Não, nós queremos algo mais. Nós queremos andar contigo, na Tua presença. E dá-nos isso hoje. Porque esse é o reino que começa aqui, de vivermos aqui, hoje, nesse instante, ó Pai. E obrigado por esse privilégio. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém?